Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia de hoje, 31/5, é o trecho da live, do volume 14, trecho 59. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus. E sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono na tua vontade, não quero outra coisa, senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E assim, todos os atos que a gente faz, né, tem um para quê. É incrível como a gente estava falando na live ontem. Tudo tem um sentido, tem um para quê. Os atos que a gente faz, a gente não olha de modo superficial, né, assim, algo assim. A gente é indiferente às coisas, né? Por mais simples que seja, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? É incrível como a gente vê a divina vontade, ver Deus em todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, num simples repouso, um ato ali de repousar, né? Então, nos leva a meditar, né? E a meditar e nos leva ali em Deus, ali, né? A refletir, a meditar em Deus, né? Esse verdadeiro repouso, né? É incrível como a gente converte tudo assim. A gente só vê o espiritual, só vê Deus. Meu Deus, só vê Deus nas coisas. Um ato simples, né? Então é muito legal, assim, um repouso, né? A gente já leva pro espiritual e já vem assim. E a gente não vê de modo, né, individual o meu repouso, mas a gente estende para universal. A gente vê todas as almas e já aquele repouso se transforma em meditação, oração, né? E a gente medita em Deus, aquele repouso, ver Deus, e a gente oferece, né, aquele ato em nome de todos, estende o repouso, como Jesus vai falar aqui. É atos, né, que parecem tão insignificantes, tão para as pessoas assim, nem nada a ver, um repouso, um descanso. Mas, meu Deus, como tudo se converte em luz, em bem, em graça, né? Orvalho benéficos, vida divina que assim, que se estende a todos. Olha como a divina vontade é incrível na divina vontade. Na vontade humana, realmente, se a gente for olhar isso na vontade humana, não tem fruto nenhum, não tem bem nenhum, não tem luz, não reflete, assim, algo muito realmente significante, né? Aos olhos humanos, olhar de forma humana. Mas na divina vontade, em Deus, meu Deus do céu, pequenos atos se tornam grandes coisas. Grandes coisas é uma ajuda, né? Deus, Jesus se serve desse ato de repouso, né? Esse ato que a gente faz, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Para levar ajuda, bênção, graça de modo universal.
É muito incrível viver a divina vontade. Meu Deus do céu. E Jesus, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como manto para cobri-las a todas. Porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderás sobre tudo, né? A divina vontade está em todas as coisas, em toda parte, né? Tudo ele envolve tudo e todos. A divina vontade, né? Está por toda parte. Então, uma alma que vive na divina vontade, né? Ela estende esse bem para todos. Então, ao repousar, e a gente oferece, né? Estende esse teu repouso, como ele está falando. Ele está ensinando aqui na prática, né? Estende o repouso, né? Para todas as almas, né? Porque o verdadeiro repouso está em mim, para essa luz chegar, né? Essa luz, esse conhecimento, esse verdadeiro repouso chegar nas almas. Fazer esse ato em nome de todos, né? Para que todos conheçam, queiram viver nesse verdadeiro repouso, né? Porque só nele há repouso, só nele há descanso, há paz, né? Na nossa vontade humana é perturbação, é preocupações desnecessárias, né? Agitação, impaciência. Na divina vontade, não, né? Mesmo diante das dificuldades, né? Ainda assim a gente está em repouso, porque diante daquele acontecimento a gente está seguindo, se movendo de acordo com a vontade dele, passo a passo, né? Como é do trecho de ontem, do nosso tema de ontem, é seguir o passo a passo na divina vontade, não é ali se deixar levar pelas ânsias, né? Pelas preocupações, se deixar levar pelo sentimento, né? Por mais santo que seja aquele ato, mas se não for na divina vontade, não, meu Deus do céu, não tem vida, não tem fruto nenhum, fica desonrada a divina vontade, né? Porque por mais santo que a gente vai fazer um ato, né? Naquele ímpeto de amor, naquela ânsia, né? Mas se não for de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, na vontade dele, meu Deus do céu, não vai se cumprir aquele ato, aquele cumprimento daquele ato completo, não vai. Não está sendo um ato divino nem completo, né? Nem chega a nem dar um passo, né, ali, não chega nem a dar início ali, né? Nesse impulso de vontade divina. Então acaba ali não correspondendo. E aquilo que Deus queria, né, ali, fruto que Deus queria tirar daquela situação, né, pro bem daquela alma, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Porque a gente se deixou levar pela ânsia, pela preocupação, né? Pelas ansiedades, pela inquietude. E daquele momento ela se deixou levar pelo sentimento, se deixou levar e não buscou Deus, o para quê daquilo, o que fazer, procurar entender, né? Seguiu o passo a passo da divina vontade, mas não fez, né? Foi no impulso, né? E sem ouvir a Deus, deixou Deus de lado e aí pronto. Desonra, não tem fruto, não tem vida, desonra. E acaba ali não acontecendo ali o ato que Deus queria, né? Então o repouso só tá nele, estende, né? Para que as pessoas entendam isso. Porque elas só vão ter paz, né? E paz, tranquilidade, repouso, descanso nele, né? Como é belo ver uma criatura, nossa, repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos. Então, para ter esse verdadeiro repouso é vida, né? Viver, pôr a caminho, pôr para fora, né? Transbordar, né? Pôr a caminho tudo isso que ele está depositando em nós. É vida, é pôr a caminho, é se mover, é ação, né? Ó, suas palavras, seu amor, seus desejos, em nosso querer, pôr a caminho tudo isso, tudo no querer dele, né? Os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, todo o mover, né? Todo o mover da criatura, o passo, a ação seja no querer divino, para que tenha o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso, né? Aqui, ó, em nosso querer, a fim de que conforme tomem seu lugar nele, assim recebam descanso. E eu repousarei neles, sobre eles. Todas as obras só dão repouso quando já estão, ó, cumpridas. Então, assim, é vida mesmo, é pôr em prática, é
é viver mesmo, né? Só quando se cumpre, quando você lá e vai lá e corresponde, fiat, vai lá e corresponde, né? Seguindo a divina vontade, o que Deus quer naquela situação, né? Então, ela só dá o verdadeiro repouso quando ela se cumpre na nossa vida. Ela se cumpre no ato, em ato concreto, né? Mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, né? Daí já dá pra gente entender, né? Se aquilo que a gente está fazendo é a vontade de Deus ou não, né? Se a gente está com perturbações, preocupações, é porque elas não estão cumpridas, não foi cumprida a vontade de Deus. Se a gente está se perturbando, se preocupando, se inquietando, né, com ânsias, por mais santo, às vezes o ato é tão santo, mas assim a gente ainda assim fica com aquela inquietude, aquela preocupação, né? Então, esse aqui já é um sinal, né, que Jesus está falando aqui, ó. Então, não foi na minha vontade, né? Não foi cumprida, né? Então, não foi um ato de vontade divina. Se tem preocupações e inquietude. Uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso, né? A pessoa. É uma tarefa assim que assim, nem o verdadeiro repouso pode repousar, nem Deus repousa, porque ele tem que se pôr a trabalho, né? Tá trabalhando ali para, como ele falou no texto que ele meditou, para dobrar, para se cumprir a vontade dele, tem que dobrar uma razão, uma vontade, né? Um ser que tem inteligência ali, uma vontade. Então, uma tarefa assim, né? Que a pessoa não cumpre com a vontade dele, então põe ele numa tarefa que até o verdadeiro repouso ele não descansa. Deus também não pode nem descansar. Ele está trabalhando ali para dobrar, para fazer a pessoa entender ali, ver a luz, a inspiração, né? Ouvir a Ele, dar atenção a Ele. Então, meu Deus do céu, é uma tarefa que nem Ele descansa, né? Nem Ele descansa. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. Então, né, esse é o cumprimento de toda a obra da criação. Né, que em tudo, o homem fizesse a vontade de Deus, cumprisse a vontade de Deus, né? Em todas as coisas. Esse seria o cumprimento. Então, ela deveria ser a nossa vida, o nosso mover, a vida que, né, que nos move para todas as coisas, né? Que nos move, ela deveria ser a nossa vida, né? Onde a gente, né, que todas as coisas que a gente faz que se fosse por Deus, né, que seja de conforme a vontade dele. E o alimento deveria ser ele, né? Deveria ser ele, né? E as pessoas não estão, né, buscando esse verdadeiro alimento, né? Os alimentos que elas buscam não são os alimentos do mundo. E elas sempre estão insatisfeitas, né? Estão sempre insatisfeitas porque elas não se sentem cheias de Deus, né? Então tá sempre com fome por causa do jejum, porque Deus é o alimento da nossa alma. Então por isso que as pessoas estão cheias de ânsias aí, né? Então estão inquietas, cheias de preocupações. Elas estão com fome de Deus. Estão com fome e não sabem, estão sem um alimento. Imagine quantas e quantas almas estão assim, meu Deus, por toda uma vida praticamente sem alimento divino, sem Deus, porque estão buscando alimento no mundo. A vida, a viver, né? A razão da vida das pessoas é ter poder, é ter fama, é ter dinheiro, né? Sei lá. Então a vida dessas pessoas não é Deus, né? A vida é ela mesma. É ter coisas no mundo, conquistas no mundo, a vida delas, não Deus, né? A coroa da criatura. E como isso não se realiza, né? Então, como não está se realizando em muitas almas, então, assim, a obra da criação, ela não está cumprida. E aí, o 31 Dias com Maria hoje, né? No último dia de hoje, ela fala disso, né? Que foi uma festa no céu quando ela chegou. Que ficaram assim, os anjos ficaram admirados, os bem-aventurados lá no céu ficaram assim, encantados, olhando para ela, porque fizeram festa, porque via nela o cumprimento da obra da criação, se cumpriu nela. Então foi uma alegria, uma festa muito grande, porque foi a primeira criatura. Só tinha ela lá que viveu, né, quando ela foi assunta ao céu. Ela foi a única, foi uma festa assim, muito grande, mas foi só aquela festa ali dela, né? E ela quer levar, né, os filhos todos ali,
para que continue essa festa no céu, né, com a chegada de um filho da divina vontade. E eles ficaram encantados porque viram nela os mares, o sol, meu Deus, um encanto, assim, a obra se cumprida, completa nela. Eles viram, imagina a beleza, meu Deus do céu, eu fiquei encantada lendo hoje, o último dia, encantada, ela falando. Muito lindo, a festa no céu. E assim, enquanto, né, as almas lá no céu, os anjos estavam assim arrebatados de olhar para ela, né, encantados de ver o cumprimento, a vontade divina se cumpriu nela, cumprida nela. E ela fala isso aqui lá, né, que a divina vontade foi tudo para ela. Foi que deu a vida e que ali foi a coroa, né, coroou, né, a coroa da criatura, coroou ela, né, a divina vontade. Ela fala disso lá. E como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida, e nem eu posso repousar nela. Né? E teve pleno repouso em Nossa Senhora, né? Pleno repouso. Né? E as almas aqui, ele não pode ter esse repouso, esse descanso nas almas, e como ele falou, né, que a alma é o centro da divina vontade, né? O centro. Então, é muito incrível, até lembrei também do trecho de ontem aqui que ele está falando. Né, que aqui na Terra ele tem um trono no alma que vive na divina vontade, onde ele pode sentar, um trono para sentar. A alma que vive na divina vontade aqui na Terra é o trono, porque lá no céu, né, ele está por toda parte, em todas as almas bem-aventuradas está por toda parte, mas ele tem o centro, que é o trono onde ele senta. E eu pensei tanta coisa que eu estava pensando ontem, meu Deus, que eu tô entendendo um pouco mais sobre isso. Você está falando sobre o corpo de Cristo, né, devido ao Corpus Christi, eu fiquei tanto pensando nisso. É corpo de Cristo. Como é que é isso, corpo de Cristo? Eu queria entender, tinha algo que tava ali, não sei, algo em mim que eu precisava, algo mais, eu queria saber um pouco mais. Mas nem eu sabia dizer o que. Eu sabia que tinha algo mais, né? Algo dentro de mim que eu queria saber, algo mais, tem algo mais para saber, né? Mas ainda não sei as, a pergunta correta. Mas eu fiquei, meu Deus, o corpo de Cristo, eu ficava sozinho. Corpo de Cristo, eu queria entender um pouco mais o que o senhor fala sobre o corpo de Cristo, na relação da vontade divina nas almas, ser o corpo de Cristo, né? Eu fiquei pensando nele, na humanidade dele, né? Aí tava pensando, tentando entender o que ele estava querendo, que algo ele estava querendo me dizer, eu estava querendo entender ali, algo para falar. E eu pensando no corpo de Cristo, eu pensava na humanidade dele, pensava na Eucaristia mesmo. Na Eucaristia aí eu ficava, meu Deus, o corpo de Cristo foi um véu, né, ali para a divindade dele, onde ele sentou, onde a sua divindade sentou na sua humanidade e erigiu, como ele fala no texto antes, ele erigiu, ali tinha um trono, ele sentava aí, comandava ali, fazia tudo, né, ali no exterior, tudo o que acontecia, ele estava sentado no trono de sua humanidade, fazendo tudo. Né, exteriormente, a sua humanidade parecia, né, que não estava fazendo nada. Atos ali, um ato de cada vez na humanidade, exteriormente, né, um exemplo, na cura de um cego, né, estava no ato ali, a sua humanidade estava ali curando o cego, né, quem via ali estava curando um cego ali, uma pessoa. Mas aí naquele ato, interiormente, a divina vontade sentada no trono, tá fazendo muito mais que a cura de um cego, né? Estava ali naquele ato, ele estava estendendo por todas as almas. Então ele estava passando. A divina vontade estava assim se expandindo, se estendendo em todas as almas que estavam na cegueira humana, né? Tirando as escamas, né? Dos olhos, né? Ali do humano, né? Tirando essa cegueira da humanidade. Meu Deus, muito incrível. Eu fiquei pensando nisso, né? Nos atos de Jesus, né? Que exteriormente parecia, né? Na humanidade dele, né? Um ato assim, tão, né? As coisas simples, não só na cura, mas coisas simples mesmo, na vida oculta dele, as coisas que ele fazia, né? Mas só que naquele ato, meu Deus, muito incrível. Todas as almas estavam presentes. E ele estava estendendo, né, sobre todas as almas, cada ato que ele fazia. Então, assim, ele estava sentado no trono, né, na sua humanidade. E a sua alma, né, a alma de Cristo, a vida divina dentro
da humanidade. Jesus estava dando vida à sua humanidade, dando vida para ele fazer todas as coisas, né? Aí a divina vontade era a vida de todos os atos de Jesus. E assim, eu fiquei pensando na Eucaristia. E a Eucaristia também, ela não tem vida, né? E ela só contém vida quando ali tem a consagração à vida de Jesus nela. É só a vida de Jesus. Jesus que dá a vida, é a Eucaristia ali, né? É a vida dele. Mas a hóstia em si, ela não contém, né? Ela não tem vida nenhuma, né? O que dá a vida a ela é Jesus, né? Ali na consagração. E assim também somos nós. E eu fiquei pensando, né? Ele nos criou, olha só, gente, eu viajei tanto. Para tentar entender o que Jesus estava querendo trazer. Eu estava querendo entender um pouco mais, né? Em tudo que ele está falando aqui. E, e eu fiquei pensando assim, né? Que ele nos criou assim, tão parecido, semelhante a ele. Assim como na vontade, que ele nos criou, que não tem limites à vontade. E a vontade de vida, assim, se estende, né? Não tem limites, não tem portas, não tem nada. Ela está por toda parte. E ele criou a nossa vontade humana assim também, que ela pode se estender, né? Na nossa vontade, ela não tem barreiras, né? A nossa humanidade é limitada, mas a nossa vontade não. E aí ele nos criou, assim também como ele, na questão que eu tô falando, o corpo, sabe? Que o nosso corpo, ela não tem vida. Sem a alma, também ela não tem vida. Vida nenhuma, né? Então, o que dá vida ao nosso corpo é a nossa alma, que ele, né? É o sopro de vida, a alma que ele coloca em nós. É o que dá a vida, né? Ao nosso corpo. E ele nos fez assim semelhante a ele. Então, ele nos criou assim justamente para isso. Para se cumprir essa obra da criação. Para ele habitar, sentar nesse trono, né? E ele, assim como ele fez na humanidade dele, assim como ele faz na Eucaristia, ele faz em nós, né? E é essa união que a gente está nele, assim, ó, que a gente repousa nele e ele repousa em nós, né? Na alma, né? Sentado no trono. E assim, a gente é esse corpo, né? Esse corpo de Cristo, entendeu o que eu tô querendo dizer? Né? Ele tá glorioso, o corpo dele é glorioso. Então nós, né? Para ele sentar nesse trono aqui na terra, ter um trono na divina vontade, no sino da divina vontade, a gente se torna esse corpo para Cristo, né? Como a hóstia se torna ali, mas vamos pensar assim que o corpo ali de Jesus, né? A hóstia, que Jesus dá a vida. Então nós somos esse corpo, porque a gente na nossa vontade humana a gente não tem vida, né? Não tem vida sem Deus, né? É como se a gente estivesse mortos, né? Sem vida nenhuma, e quem nos dá a vida é Deus, né? Então aí quando Jesus vem morar em nós, né, fazer habitação no Filho da Divina Vontade, né? Então ele dá a vida a esse corpo. Você tá entendendo? Não sei se vocês não querem entender o que eu tô querendo dizer. E aí ele sentado nesse trono, né? Nosso corpo, assim, meu Deus, eu tô querendo pôr pra fora aqui o que ele tava falando, pra entender. Então, nós aqui damos essa continuidade, entendeu? Ele se serve de nós, né? Ele vem repousar em nós. Nós nos tornamos o corpo de Cristo, né? Então, ele vem fazer morada em nós. Então, somos essa habitação, esse véu, né? Nosso corpo, a nossa humanidade é um véu para Jesus, né? Onde ele vem habitar. Assim como ele fez na sua humanidade, ele faz conosco, sendo esse corpo de Cristo, né? Corpo, né, que tem vida, contém vida, né? Vida porque tem uma alma ali que está fusionado com Deus, né? A hóstia não tem, né? Não tem, mas na questão de vida mesmo ali, a vida que ele está falando aqui, ó. Eu devia ser a vida e o alimento, né? Mas a alma sem Deus, sem estar nessa conexão com Deus, ela também não tem vida. Como essa hóstia. Parece que tem vida, né? Porque ele está sustentando, mas é uma alma que não tem vida, que está em jejum, está sem se alimentar, está sem a vida de Deus. Ele está sustentando, mas a vida mesmo não habita dentro dela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando ele vem habitar em nós, ele dá a vida, né? A gente se torna esse corpo de Cristo vivo, vivo, não como uma ostra, mas vivo, vivo que, né, tem vida. E ele senta no trono, né, repousando, e ele vai ali no trono, né, erigindo
comandando, fazendo todas as coisas no exterior. Mas para ele fazer esse exterior que ele está falando aqui, né, em todos os atos, se pôr a caminho todos os atos, a gente precisa ali corresponder à vontade dele. Fiat, o que que ele precisa? Do nosso fiat, da nossa colaboração, porque é ele que vai fazer todas as coisas, né? Nós nos tornamos o corpo dele, né? Onde ele sente, ele vai ali fazer todas as coisas dentro de nós, em nós e através de nós, sentado no trono, né? Mas aí para ele fazer em nós, através de nós, é isso que eu tô dizendo, ele não vai ali obrigar, né? Então ele fica esperando a nossa colaboração, o nosso fiat, e a partir do nosso fiat, né, no ato concreto aqui, expondo a caminho em todas as coisas, e aí ele vai, né, vai ser colocado. E aí então vai ser dado, né, assim, vamos dizer, a vida da divina vontade, né, da vontade de Deus que está dentro de nós, ele está aqui dentro de nós, e a gente vai dando vida. Não, gente, né? Mas assim, o Fiat é a nossa colaboração, né? Então, assim, Fiat, aí ele vai lá, ele mesmo vai lá e se serve da nossa humanidade, desse corpo que é dele, quando ele vem habitar em nós, né? Se torna dele o corpo de Cristo, essa hóstia viva, a habitação divina, né? Mas, e aí ele vai fazer, vai pôr a caminho, né, a sua vontade, no fiat da criatura, né? Ela vai dizendo sim, sim, e vai ali seguindo os passos da divina vontade. E aí a alma repousa, né, nele e ele repousa na alma. Então é muito incrível, vocês estão entendendo. Até eu tô tentando assim entender o que Jesus estava querendo me dizer, mas eu tô pondo para fora até para entender o que ele estava falando. É que eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Fiquei pensando, viajando assim, meditando nisso, né? Tudo isso que eu tô dizendo a vocês. Aí aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim, eu posso repousar nela. Cadê? E nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer. Então ele fica querendo dobrar ali, sempre tendo o que fazer. Ele tá querendo repousar, né? Repousar e fazer pôr a alma em repouso também, né? Mas aí, como a alma tá ali só querendo fazer a vontade dela, não deixa ele sentar no trono, ele reinar, né, nela e através dela, não deixa ele sentar, né? Ele quer um trono aqui na terra, né, para sentar, né? E aí ele não tem, então ele sempre tem o que fazer, ele não tem como descansar e repousar, não tem onde descansar e repousar aqui, né? Só no ficar divina vontade. Porque aí, se a alma não cumpre a vontade dele, ele fica sempre tendo o que fazer. Então, ele fica ali, enviando luz, inspirando, tendo que enviar cruzes, sofrimentos, castigos, e aí ela fica insistindo. Aí ele envia as cruzes e ela continua, diante daquele sofrimento, ela continua buscando soluções humanas, e ali vem as consequências e vem mais, e ele vai amargando, amargando, como a gente estava vendo esses dias. E aí ele vai amargando o humano, né? Ele vai permitindo. E as consequências vai acontecendo ali, que é as amarguras, né, das escolhas humanas. Né? Que a pessoa está fazendo as coisas na sua vontade humana, então ele vai amargando, deixando amargar, amargar, vai permitindo, né? E vai amargando o humano para ela se voltar para o divino, né? Aí ele envia as cruzes do sofrimento. Então ele sempre tem o que fazer, ele não pode repousar naquela alma. Ele não tem como descansar, está sempre trabalhando ali para dobrar essa razão e vontade, né? Levar a luz. E eu desejo esse cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção, na obra da criação e redenção estão cumpridas, se não tiver todos os atos da criatura, né? Então, a obra da criação, para aquilo que foi criado, e a remissão, né? A redenção, só vão estar cumpridas na criatura se ela, né? Se estiver ali em todos os atos da criatura divina vontade, né? Que como leito se estendam em meu querer, para me dar repouso. E eu, que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação, né? Foi isso que a mãe falou, sobre esse selo, o cumprimento, né? Foi cumprido nela, meu Deus, aí, por isso que eles ficaram assim encantados, a beleza que é. Toda linda, toda bela, encantado olhar para ela, né? Para ela, para a humanidade, né? De Nossa Senhora, tudo que a Divina Vontade fez. Um encanto, esse selo de cumprimento da obra completa dela.
Meu seio será teu leito, por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de meu querer e eu do seu. Então, todas as coisas que Deus fez, criação, redenção, tudo, 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 a finalidade era para que o homem tomasse posse do querer divino. Tudo foi para isso, né? Para esse fim. Na criação, foi esta a minha finalidade primária. Na redenção, o mesmo. Os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos, foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer, tá vendo? Tudo meio, tudo meio. Então, aí que vem, né? A gente já falou aqui que tem muitos que acham que a redenção é o fim. Não, mas aqui, já tá vendo? Jesus falando que a redenção, todas as coisas foram meio, sementes para chegar ao fim, o propósito, para aquilo que, né, Deus criou todas as coisas, né? A posse do querer divino. Então, tudo foi semente, redenção. Os sacramentos são meios, sementes, criação, redenção, sacramento. Os santos, a vida dos santos, tudo foi semente para desenvolver a divina vontade. Por isso, não transgride nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e que a mais me interessa é o viver em meu querer, tá vendo? Então, todas as coisas foram só assim o meio, né? Mas o mais importante de tudo que ele fez assim, todas essas coisas, pra você ver quanto é importante a divina vontade. Então a gente fica vendo tudo isso, criação, redenção, tudo que Deus fez, né? E tá fazendo aí, meu Deus, pra você ver como é grande. Que há coisa maior, né? Aqui tá dizendo, ó. Precederam, podes conhecer que há coisa maior. Meu Deus, por trás de tudo isso. É muito maior. Né? Para Deus estar fazendo tudo isso, meu Deus. Né? Quer saber onde está esta semente do meu querer foi plantada? Em minha humanidade. Tá vendo que eu estava falando sobre o corpo de Cristo, humanidade? Essas coisas que eu estava pensando. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ele tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também através da mesma criatura, tá vendo? A humanidade, quer dizer, que a gente torna o corpo de Cristo, né? Meu Deus do céu. Serão poucas, ainda que fosse uma só. E não foi um só, aquele que, subtraindo-se de meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação. Deixa eu botar um pouquinho. Serão poucas, ainda que fosse uma só. E não foi um só aquele que subtraiu. Ah, tá. Que ele está dizendo aqui, não foi só um só que subtraindo a vontade divina, assim, né? Desardonou tudo. O querer de Deus, assim, a criação ficou incompleta, né? Bagunçou tudo, vamos dizer assim, bagunçou tudo, rompeu os planos ali, né? Destruiu a finalidade da criação, uma só. Ele está dizendo, então, assim, uma só também. Se fosse uma só, também ele estava assim, né? Cumprido, tá cumprido ali, né? Porque serão poucas, ainda que fosse uma só, né? Assim, um só pode adornar e realizá-la em sua finalidade. Claro que uma só pode, mas ele não quer só uma só já, né? Na divina vontade, ele cumpre em nome de todos. Mas ele quer todas as almas. Ele ama a todos. Ele deu esse dom. Tudo foi feito para todos, sem distinção. Então ele quer a todos, todos nós na divina vontade, que todos conheçam. Mas aí está dizendo, uma só serão poucas. E se for só uma só, já está cumprido ali, né? Mas ele não quer só uma, né? O querer dele é todas as almas lá, como ele, né? Ele ama a todos. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer, tá vendo? As obras não ficam isoladas, ele não quer uma só. Uma só cumpre, mas ele não quer, não é um isolamento, é universal. Ele quer um exército de almas, né?
que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada. Amém. Glória a Deus. Toda bela e formosa, como saiu das minhas mãos, de outra maneira não teria tanto interesse de fazê-la conhecer, tá vendo? Se não fosse assim, não teria interesse nenhum. Para que ele ia dizer? Né? Para que ele se fazer conhecido? De outra maneira, não teria interesse dele falar, se ele não tivesse, né, esse exército, né? Se a escritura não voltasse, né? A, a ordem para que foram criadas. Então, para que ele vai falar se para desperdiçar? Né? Ele só fala aquilo que ele quer dar, aquilo que vai ser gerado, né? Não vai jogar assim à toa, né? Ainda mais que a vida dele, né? Vida divina à toa, né? É porque pensa, porque está dizendo que ele vai repousar na alma e a alma repousa nele, né? Vivendo a divina vontade. Eu fiquei pensando também que na Eucaristia, quando a gente vai comungar na Eucaristia, acontece isso, né? Sim, né? É para acontecer isso, esse repouso, né? Que essa união entre a alma e Deus, Deus e a alma, né? Essa união na Eucaristia, isso acontece, né? E aí, só que, né? São uns minutos e uma alma, né? É um repouso assim perene, né? Constante, não é só por alguns minutos. Ele não quer só uns minutos, uma hora marcada. Ele quer viver, né? Vida é cada segundo. Então é um repouso assim constante, constante, né? Eterno, ele quer um repouso eterno na alma, né? Não só 15 minutos. Essa é a diferença também, né? Que ele anseia tanto, 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 né? Ter essas hóstias vivas, viva, viva, vida, né? Ele até quer que desabafar na hóstia, na consagração na hóstia, né? Lá, na hora da consagração, é só ele estar ali, ele não tem com quem, né? A hóstia não tem vida e ele não pode desabafar. Então, ele não precisa de autorização, assim, vamos dizer, né? A autorização Fiat, só tem o Fiat dele lá. É só ele fazendo todas as coisas. E na criatura, meu Deus, é uma glória muito grande. Como ele está falando, né? É uma alma, é uma vida, né? É uma hóstia viva que tem uma inteligência, que tem uma vontade, tem uma razão, né? Meu Deus, é muito grande isso. E ele viver e a alma se tornar uma hóstia viva dele, né? E é muito diferente, né? Porque ele tem com quem conversar, com quem desabafar, né? Vida ali é uma, meu Deus, isso é muito, muito incrível isso, né? Muito incrível. Por isso que ele anseia tanto, né? Para que a divina vontade seja conhecida, né? Seja expandida ali, esses conhecimentos, que a gente expanda, né? No fim da divina vontade, a gente expanda o mundo todo, né? De modo universal, todas as coisas, né? Cada conhecimento em atos concretos, né? Para que, né? Seja completo ali, o ato seja cumprido, né? Então, muito incrível o que ele está falando nesse trecho. Muito incrível. Amém, Fiat?